equipe do Jornal da Band foi ao interior dos Estados Unidos, berço dos Mormons, para mostrar a religião que mais cresce no Brasil. É a primeira de uma série de reportagens especiais de Fábio Panunzio que você acompanha a partir de hoje. Pouca gente sabe quem são os adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A religião está presente em mais de 180 países. É a que mais cresce no Brasil, onde já é 2 vezes maior do que o candomblé e 10 vezes maior do que o judaísmo. A religião nasceu da visão profética de um adolescente nova-iorquino chamado Joseph Smith no começo do século XIX. A ele teria sido revelado que Jesus Cristo ressuscitou na América do Norte. Para alguém que não acredita que Cristo não saiu ali da Palestina, é só ler no Novo Testamento quando ele disse: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Se você ler o livro de Mórmon, você vai encontrar a explicação. Estavam aqui nas Américas. A Bíblia dos Mormons é maior do que a dos demais cristãos. Oh God, the Eternal Father. Ela foi acrescida do livro de Mórmon, o que valeu a eles décadas de intolerância e perseguição. Foram sendo empurrados cada vez mais para o oeste americano. Por isso, a história dos Mormons se confunde com a própria conquista do oeste. Em julho de 1847, um grupo de 148 pessoas venceu esses vales das Montanhas Rochosas e chegou até este lugar. No local exato onde está aquele monumento, o líder desse grupo, Brigham Young, pronunciou uma frase: "This is the right place." Este é o local exato. Ele teria tido uma visão e antevisto um futuro de paz e prosperidade para os Mormons. Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah, é uma obra Mormon. A sede da igreja está situada no centro geográfico da cidade. A Temple Square, a Praça do Templo, é uma espécie de Vaticano dos Mormons. Os Mormons acreditam que as famílias são indissolúveis e vão continuar juntas por toda a eternidade. Pelo menos uma noite por semana, pais e filhos se reúnem para cantar, discutir textos bíblicos e orar. El Salvador, fevereiro de 2001. Um terremoto destrói 200 mil casas e mata mais de 1.200 pessoas. Horas depois, lá estão os Mormons removendo escombros, distribuindo comida e cuidando dos feridos. 15 de agosto passado, um terremoto devasta o sul do Peru. Menos de 2 dias depois, a ajuda humanitária dos Mormons já começa a ser distribuída nas áreas afetadas. Mas por que os Mormons são sempre os primeiros a chegar? Só dentro deste depósito nós temos 20 containers prontos para embarcar imediatamente. Estamos sempre preparados para reagir rapidamente quando é necessário. Os Mormons são obcecados por previdência e acham que tudo aquilo que já não serve mais para quem já tem muito, serve muito para quem não tem nada. Um exemplo disso são roupas usadas que já saíram de moda e que as famílias americanas e de outros países ricos doam para pessoas necessitadas de países pobres. Isso deu origem a um dos maiores e mais eficientes sistemas de ajuda humanitária do planeta. As roupas doadas são separadas por tamanho e por estado de conservação. As mais novas são vendidas para a arrecadação de fundos. As que estão em bom estado são prensadas e guardadas. As que não servem mais como vestuário são trituradas e transformadas em cobertores. A Igreja dos Mormons mantém vários programas de ajuda humanitária, mas nada impressiona tanto quanto os efeitos do ATMIT. É um composto de açúcar, leite em pó e sais minerais fabricado especialmente para alimentar populações subnutridas. O autor da fórmula diz que as quase 3 mil toneladas fabricadas desde 2003 já salvaram milhares de vidas. Entre os milagres provocados pelo ATMIT, a recuperação desta criança da Etiópia. Quando começou a tomar a mistura, ela pesava apenas 9 quilos. 6 meses depois, já havia atingido o peso ideal e estava completamente saudável. Agora, uma lição para as ONGs brasileiras. Todos esses programas são mantidos exclusivamente com a contribuição dos fiéis. A Igreja dos Mormons não aceita dinheiro de governos. Todos os anos, mais de 20 mil jovens repetem a saga da família Beck. São enviados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para os locais mais remotos do planeta. Os pais ficam excitados com a chegada deste momento.
Vai ser duro ficar longe, mas meu filho vai treinar para ser um bom pai e um bom marido quando voltar. Desde sua fundação, há 177 anos, a Igreja dos Mormons já formou mais de 1 milhão de missionários. Este aqui é o principal centro de treinamento. Todos os anos, 20 mil jovens passam por aqui, aprendem a falar mais de 50 línguas e saem pelo mundo levando a mensagem da igreja. Eles são os principais responsáveis pelo crescimento da religião dos Mormons. Eles passam de 3 a 12 semanas no centro de treinamento. O professor diz que as línguas asiáticas são as mais difíceis. Pergunto qual das línguas latinas é a mais difícil. Eu, pessoalmente, considero o português um pouco mais difícil do que o italiano e o espanhol. É justamente esse desafio que foi imposto a esta classe. Os futuros missionários estão estudando português com sotaque lusitano porque irão para Portugal e Moçambique. A chegar no país não entendem tudo, mas conseguem falar, conseguem andar nas ruas e dizer olá e ter conversas. A julgar pelos resultados, o treinamento dos missionários é um ótimo investimento. No ano passado, os 53 mil missionários provocaram 300 mil conversões. No Brasil, os fiéis da igreja dobraram em 5 anos. Quando retornam das missões de 2 anos no exterior, os Mormons se tornam guardiões dos países onde viveram. 13 milhões de fiéis em todo o planeta frequentam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para eles, conhecer a genealogia familiar é quase tão importante quanto o jejum e as orações. Mas há milhares de não-mormons que frequentam os centros de história da família da igreja por um motivo semelhante, a vontade de conhecer os ancestrais. Os mormons acreditam que as famílias não se dissolvem nunca, nem depois da morte. Essa crença deu origem ao maior acervo de informações genealógicas do planeta. Aqui no Centro de História da Família, em Salt Lake City, há 2,5 milhões de microfilmes com informações sobre a genealogia de bilhões de pessoas. Por isso é muito provável que em uma dessas caixinhas haja registros sobre o nascimento, o casamento ou a morte do seu avô ou do seu bisavô. 2.000 pessoas frequentam diariamente a Biblioteca de História da Família para obter cópias das certidões dos antepassados. Para testar a eficiência do serviço, peço a uma das pesquisadoras que localize para mim o nome do meu bisavô paterno. Rapidamente, ela encontra o microfilme. História da minha família. O microfilme é colocado num retroprojetor. No meu caso, tiramos a sorte grande. A caligrafia do notário era boa e há um índice organizado na contracapa. Logo, logo aparece a certidão de nascimento. Por ela, fico sabendo que o meu bisavô se chamava Raffaele, morava na pequena cidade italiana de Colletorto e foi pai do meu avô aos 31 anos de idade. Este é um serviço gratuito e nós abrimos as portas para qualquer um que esteja procurando seus ancestrais. Se você quer começar a pesquisar a genealogia da sua família, o site da Igreja dos Mormons é o melhor caminho. O endereço é www.familysearch.org. Fábio Panunzio, de Salt Lake City, para o Jornal da Band. A universidade mantida pelos Mormons é tão luxuosa que mais parece um resort animado. Apesar disso, a mensalidade é mais barata do que a de muitas creches de bairro no Brasil. Este ano, há 136 brasileiros estudando em BYU. São muitas horas de estudo, mas é bem legal e o mercado reconhece. O interessante é que também há muitos americanos estudando língua portuguesa e literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Mas por que a Igreja dos Mormons gasta milhões de dólares todos os anos formando catedráticos no idioma tão pouco familiar à cultura americana? Quero muito aprender melhor esta língua para que possa melhorar o meu potencial de ganhar dinheiro no futuro. Os estudantes que saem daqui são muito ativos na igreja e sendo que a nossa igreja não tem líderes pagos, são pessoas que trabalham como voluntários. Os alunos sabem exatamente que papel a igreja lhes reserva. E enquanto vão aprimorando seus conhecimentos no idioma de Camões, produzem cenas impensáveis numa universidade brasileira. Esta, por exemplo. Desigualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Costume nosso, nós gostamos muito. Só que na segunda parte, nós... Fábio Panunzio, de Salt Lake City, para o Jornal da Band.